E a lição que nós reservamos para esta noite, ela se encontra em 3 evangelistas, em Marcos, Lucas e Mateus. Mas nós vamos nos deter principalmente na narrativa de Marcos, porque ela apresenta alguns detalhes muito curiosos. E esta passagem, Jesus acalma a tempestade, logo no título, ela nos chama a atenção. Por quê? Porque o título não é Jesus elimina a tempestade, mas Jesus acalma. O que nos faz lembrar uma outra passagem na qual Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei. Então ele não promete cura, nem retirada do fardo, ele promete alívio. E esta passagem, nos 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus, aparece com este título: Jesus acalma a tempestade. Quantos de nós já passamos por tempestades? Quantos estamos vivenciando nesse momento uma tempestade? E essas tempestades se configuram na vida conjugal, nos encontros e desencontros de casais, sejam esses casais que já estejam casados há muito tempo, sejam recém-casados, dificuldades de entendimento de um em relação ao outro, tempestades quando temos pessoas enfermas na família, o que nos inquieta, nos fragiliza, nos traz receios, apreensões, tempestades quando nós próprios estamos enfermos e não sabemos quanto tempo precisaremos para ter a nossa saúde restabelecida, tempestades quando perdemos um emprego e não temos já um outro engatilhado, pronto para iniciarmos, tempestades quando carregamos conflitos na nossa alma, medos, carregamos um problema depressivo, algo que nos afeta a saúde psíquica, emocional, física. São instantes, diríamos, de travessia, são instantes de deserto na nossa alma. Mas o importante é não perdermos de vista que nenhuma tempestade dura para sempre. Toda tempestade tem um início, tem um meio e tem um fim. Assim como não há nenhuma noite que dure para sempre. Toda noite é sucedida por um novo amanhecer, pelo nascer do sol, pelo reinício do dia na sua parte clara, nos permitindo realizar as nossas tarefas, dar conta dos nossos compromissos, de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. E é interessante porque existem tempestades de fora, mas existem essas tempestades de dentro. As de fora saneiam a atmosfera, produzem uma amenização no clima, diminuem o calor, especialmente nos dias mais abafados, promovem uma renovação, apesar dos estragos que, dependendo da intensidade com que elas se manifestem, são provocados e são produzidos. E existem as tempestades de dentro, que são essas que inicialmente nós começamos a listar de forma muito rápida e muito concisa. Mas na narrativa dos evangelistas, se diz que quando Jesus entra nesse barco, ele faz um convite, através da seguinte frase: atravessemos para o outro lado. E aí 2 coisas chamam a atenção, pelo menos a mim em particular. Não era este o único barco que existia no lago nesse momento. O que nos faz pensar que não somos os únicos a atravessarmos tempestades. Por isso é muito importante que a gente não olhe
exclusivamente para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para o nosso próprio umbigo. Que a gente não perca de vista que outras embarcações passam pela mesma tempestade. Naturalmente, cada um vai vivenciá-la à sua maneira, de acordo com a sua subjetividade, com a sua experiência, com o seu conhecimento, de acordo com a sua fé, com a sua capacidade de resistir ou de sucumbir diante dessa tempestade. Mas nós não estamos sozinhos. Existem outros barcos. Poderíamos também interpretar esta percepção do evangelista de que existem outros barcos, dizendo que eles podem também nos socorrer, podem nos estender a mão. E nós, diante dessa mesma tempestade, podemos estender a nossa mão na direção dos tripulantes das demais embarcações. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esta frase do Cristo para os discípulos: atravessemos para o outro lado. E aí a gente para e se pergunta: o que seria esse outro lado que o Mestre convida os discípulos e convida a todos nós a divisarmos? Seria apenas a outra margem de um lago, a outra margem do chamado Mar da Galileia, do lago? É uma forma de interpretarmos. Mas o outro lado, qual o outro lado da guerra? A lógica nos diz, é a paz. Qual é o outro lado da doença? É a saúde restabelecida. Qual é o outro lado da ofensa? É o perdão. Qual é o outro lado da tristeza? É a alegria. Qual o outro lado do desânimo? É a disposição. O outro lado da descrença? A fé. Então chama a atenção que Jesus convida os discípulos, dentro dessa embarcação, nessa travessia, para que eles partam em direção ao outro lado. Será que nós temos, no meio desta pandemia e de tudo aquilo que está nos afetando, nós temos divisado o outro lado? Nós temos procurado perceber ângulos que nos sejam desconhecidos, nuances, facetas, que nos passem despercebidas em relação ao aprendizado que somos chamados a fazer neste momento? Então, o outro lado não é apenas a outra margem do lago, é também a capacidade e a possibilidade de enxergarmos as coisas por uma lente diferente, por ângulos que habitualmente não fazem parte da nossa maneira de interpretar, de enxergar, sobretudo os fatos que nos desagradam, sobretudo as surpresas do caminho que nos desafiam ao desenvolvimento de maior coragem. Então é um instante de travessia, esse para o qual Jesus convida os discípulos e nos convida a todos nós, na condição de governador do nosso planeta, vivenciando esses dias de coronavírus, nós estamos numa verdadeira travessia, aonde somos chamados a recrutar forças, energias, olhares, capacidade de superação que talvez nunca antes, desta maneira, tenhamos sido desafiados a desenvolver. E é interessante porque quando começa a tempestade, cada evangelista nos apresenta uma exclamação diferente dos discípulos. Por exemplo, em Mateus, a exclamação é a seguinte: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. É uma súplica, é um clamor. Em Lucas, comandante, estamos perecendo. É uma constatação. Em Marcos, não te importa que pereçamos? Novamente, uma pergunta e, simultaneamente, uma súplica. E é interessante porque nesta passagem, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus estava dormindo.
ou aparentemente dormindo. E Jesus dormia na popa, ou seja, na parte de trás do barco. Ele não dormia na proa, na parte da frente do barco. Isso também nos gera uma reflexão, buscando aqui, a todo momento, o outro lado desta passagem bíblica do Novo Testamento, buscando nuances, ângulos que habitualmente nos passem despercebidos. Por que Jesus dormia na parte de trás e não na parte da frente? E aí vou recorrer aqui a uma interpretação totalmente subjetiva, totalmente minha. Lembrando de nós pais, tios, avós, quando estamos ajudando os filhos, netos, sobrinhos, enteados, a andarem, a darem os primeiros passos. Tão logo eles já alcancem uma certa firmeza, nós já não estamos acima deles e nem sempre estamos do lado, dando uma das nossas mãos. Muitas vezes nós nos posicionamos atrás, prontos a socorrê-los, a apoiá-los diante de uma queda iminente, mas nós queremos dar autonomia para eles, se queremos vê-los se emancipando, se segurando sobre as próprias pernas, adquirindo firmeza, adquirindo liberdade, adquirindo coragem, desenvolvendo os recursos motores que eles precisam para poderem se firmar sozinhos. Então, nesta passagem, o mestre estava adormecido na parte de trás, à semelhança dos pais, dos responsáveis pelas crianças que estão ainda se firmando sobre as próprias pernas, mas pronto a socorrer, vigilante, atento. E aí, nós vamos encontrar 3 respostas de Jesus, cada uma delas num desses evangelistas. E vamos ficar com a resposta de Marcos. Na resposta de Marcos, Jesus diz assim, ele responde com perguntas, porque as perguntas do mestre eram sempre um convite para que refletíssemos e descobríssemos por nós mesmos, de forma autônoma, independente, emancipada ou emancipatória, as nossas respostas. Então Jesus pergunta, por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? É curioso porque ele poderia ter dito, não tendes fé. Na verdade, em Mateus ele vai dizer que nós temos pouca fé. E em Lucas ele vai perguntar, aonde está a nossa fé? Mas em Marcos, me chama particularmente a atenção porque ele diz, ainda não tendes fé? Ainda é uma condicional. Ele sabe que nós estamos a caminho de desenvolver a fé plena, robusta, aquela fé que não vacila. Por isso ele usa, o evangelista Marcos, a expressão ainda. Se não temos ainda toda a fé, um dia teremos. Se não temos ainda todo o conhecimento necessário, certamente o desenvolveremos. Se não somos os mais equilibrados do ponto de vista emocional, um dia teremos todo o equilíbrio que desejarmos obter. Então, ainda entra como algo temporário, algo conjuntural, porque vamos desenvolver, vamos fazer eclodir toda a nossa fé. E caminhando para a conclusão dessa passagem, o que Jesus faz? Segundo Marcos, ele usa 2 expressões. Silencia, ele diz, silencia para a tempestade. E ele diz, cala-te também para a tempestade. Obviamente que o mestre ali, do ponto de vista espírita, emite uma ordem para os espíritos que presidiam aquele tipo de fenômeno. E eles, dada a condição moral, a superioridade moral de Jesus, o nosso governador planetário, obedecem prontamente. Mas chama a atenção que Jesus diz, silencia.
Diante das tempestades que atravessamos ao longo da nossa vida, da atual tempestade que estamos a atravessar, nós silenciamos? Ou nós apenas nos queixamos, murmuramos, reclamamos, esbravejamos, ficamos desfiando um rosário de lamentações? Qual é a nossa postura mental, emocional, a nossa postura interna? É de confiança no Mestre, fazendo, obviamente, a nossa parte como tripulantes desta embarcação? Ou a nossa posição é idêntica à dos discípulos? Estamos perecendo. Não te compadeces de cada um de nós? Ou temos procurado entender o que se passa no mundo e o que se passa no nosso mundo interior? Temos feito silêncio para ouvir a voz do nosso guia, do nosso anjo da guarda, ou as vozes que julgamos mais abalizadas a nos orientarem, a nos apontarem rumos, caminhos? Ele diz: cala-te. Temos nos calado? E quando falamos, o que emitimos com as nossas palavras? Porque, via de regra, ou estamos ruminando coisas do passado, ou nos preocupando com coisas do futuro, ou estamos num exercício de elucubração permanente, incessante, exaustiva sobre o nosso presente. Segundo a passagem, depois que Jesus pede silêncio e ordena à tempestade que ela se cale, se faz uma calma. Então, se nós nos silenciássemos um pouco mais diante das tempestades de fora e das tempestades de dentro, certamente se faria um pouco mais de calma e a gente poderia perceber melhor na nossa vida os rumos que deveríamos tomar. Há uma página muito bonita do Espírito Emmanuel, que está no livro Bênção de Paz, no capítulo 51, intitulada Na Conquista da Fé. E Emmanuel diz que esta fé que os discípulos não tiveram diante da tempestade e que nós muitas vezes não temos diante das tempestades de fora e de dentro, ou da junção de ambas as tempestades, que esta fé, para ela ser consolidada e ser uma fé vitoriosa, nós precisamos aprender a esperar. E esperar é verbo. Todo verbo indica ação. Esperar. Em certos momentos, não precisamos mais do que de paciência para que certas tempestades passem. E muitas vezes o céu fica escuro, parece que vai cair um aguaceiro, raios, trovões, relâmpagos, e de repente o vento leva a tempestade para longe. Em outros momentos ela cai, mas não se anuncia tão rude, tão pesada, conforme o céu estava anunciando, estava prometendo. E muitas vezes a gente está assistindo um filme, está conversando com alguém, está dormindo e nem sentimos a chegada e a passagem da tempestade. Então nós precisamos saber esperar. Precisamos, segundo Emmanuel, aprender a agir. O que fazer diante da tempestade? Orar, meditar, trabalhar, disseminar boas palavras, estudar mais a doutrina espírita, o próprio Evangelho à luz do Espiritismo. Terceiro, nós precisamos desculpar, para que o nosso coração se purifique um pouco mais. Desculpar aqueles que não nos entendem, e especialmente nesses dias de pandemia, em que estamos mais reclusos, desculpar os filhos, desculpar a mãe, desculpar o pai, desculpar o marido, desculpar a esposa, e nos desculparmos pelas nossas reincidências. Precisamos aprender a servir. Servirmos uns aos outros e servirmos aos que se encontram em condições mais adversas, mais difíceis do que as nossas nesse momento de tempestade. E, por fim,
segundo Emmanuel, no livro Bênção de Paz, diante da tempestade, somos chamados ao aprendizado do amor. Precisamos aprender a amar. Amar a nós mesmos, acolhendo-nos, aceitando-nos, amar os que se encontram à nossa volta, primeiramente os que têm o laço consanguíneo e que são os nossos maiores desafios, porque eles estão dentro da mesma casa conosco, e amar progressivamente os que estão fora dos vínculos consanguíneos e fora da nossa própria casa. Então, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, essa lição sintética, Jesus acalma a tempestade, ele não a elimina, nos convida a fazermos uma introspecção para que nós possamos acionar a nossa própria fé, acalmando as tempestades internas, dissociando a interna da externa, porque senão são duas tempestades que se complicam, que se juntam e tornam mais difícil essa nossa tarefa. Mas é perfeitamente possível, com a fé que a doutrina espírita nos ensina a desenvolver, fé humana, fé em nós e fé divina, transitarmos por essa tempestade com mais calma, com mais silêncio, sobretudo desvelando ângulos, facetas, nesse convite a irmos para o outro lado, para buscarmos a outra margem. A outra margem é sempre um outro ponto de vista que nós precisamos desenvolver, com fé, com paciência e com silêncio interior.